Olhando agora para a nossa base de dados, a gente pode ver que ela está um pouco sem vida. Eu não tenho nenhuma cor diferente, não tenho nenhuma formatação específica para nenhuma das células. E vamos mudar isso então. Bem, o que eu posso fazer? Aqui em cima na página inicial, nós podemos fazer diversas alterações. Aqui é em relação à minha fonte, ou seja, a letra que está dentro da minha célula. Eu posso, por exemplo, pegar e aumentar o tamanho dela ou diminuir. Eu também posso fazer com que eu escolha uma fonte diferente para alterar o estilo nessa minha planilha. Outra coisa que você pode fazer é deixar em negrito. Nesse caso, eu costumo utilizar isso em cabeçalhos ou quando a informação é muito importante. Bem, e nesse caso aqui, eu vou colocar o meu cabeçalho em negrito. Você também pode colocar em itálico, é uma função que eu acabo não utilizando muito, ou até mesmo sublinhando essa sua informação. Porém, eu vou deixar assim o nosso cabeçalho. Você também pode alterar as bordas da sua planilha. Bem, digamos que você está vendo o arquivo dessa maneira aqui. Se você for imprimir ele, através do atalho Ctrl P, você vai ver que eu não tenho nenhuma divisão entre as minhas células. Se você quiser fazer com que isso pareça mais como uma tabela e facilite a leitura, você pode selecionar seu cabeçalho, por exemplo, vem aqui e coloca todas as bordas. E o que isso altera na sua célula? Bem, todo o retângulo que está ao redor da sua célula terá uma pequena borda preta, por padrão, que vai dar um pouco mais de destaque. Se a gente apertar Ctrl P novamente para visualizar a impressão dessa minha planilha, você vê que ela já tem uma borda e acaba dando um pouco mais de destaque para o meu cabeçalho. Utilizando os atalhos que a gente aprendeu na aula anterior, você pode apertar Ctrl T, e então você vai selecionar toda a sua tabela, você pode vir, clicar aqui em cima, todas as bordas, e escolhe como que você quer fazer a separação de toda a sua planilha. No meu caso, eu costumo colocar todas as bordas, e agora a gente já tem toda a nossa informação um pouco mais separada, o que facilita a leitura. Outra coisa que você pode fazer para dar um pouco mais de destaque nessa informação é colocar uma borda mais espessa ao redor da sua tabela. E como que você faz isso? Continuando com a minha seleção de toda a minha base de dados, eu venho aqui e, em vez de eu clicar na opção Todas as bordas, eu venho aqui e clico em Bordas externas espessas. Quando eu faço isso, você vê que ela dá mais destaque ainda para essa minha base de dados. Você também pode fazer uma alteração na cor da sua célula e da sua fonte. Como que você faz isso? Você seleciona qualquer uma das suas células da sua planilha, vem aqui em cima e pode escolher a cor do preenchimento da sua célula. Se você clicar aqui e for passando o mouse por cima, você vai ver como que ela vai ficar numa determinada cor que você escolheu aqui. Você vem aqui e clica, por exemplo, nesse laranja. Agora você já tem uma célula formatada. Eu também posso alterar a minha fonte. No caso, se eu quero mudar, em vez de deixar preto, eu venho aqui em cima, onde tem esse azinho, clico aqui do lado, e então eu posso colocar ela branca, por exemplo. Então eu já alterei uma célula. Porém, caso eu queira colocar essa minha formatação dessa célula nessas outras duas, em vez de você vir manualmente, clicar nela e selecionar a última cor, tanto de célula quanto de fonte, você pode vir aqui, seleciona o que você quer utilizar como padrão, então clique em pincel de formatação e arrasta para o intervalo que você quer fazer essa alteração. Veja aqui, como eu só tinha colocado a minha quebra de texto automaticamente nessa minha célula e essa aqui não tinha, eu acabei perdendo essa minha formatação aqui na minha célula B1. O que eu posso fazer para voltar ao padrão? Simplesmente clique novamente nessa função de quebrar o texto automaticamente. Uma outra função que você pode utilizar para deixar um pouco mais bonita a sua planilha, porém eu não recomendo você aplicar muito, porque quando você começar a utilizar fórmulas, você vai ver que é uma função que pode acabar te atrapalhando. É a função de mesclar células. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui em cima uma informação que diz que essa aqui é a minha tabela 1, você pode vir aqui, selecionar uma linha, clica com o botão direito, vai aparecer essas opções. Você clica em inserir e o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que acima dessa linha que eu tinha selecionado, ele coloque uma outra, em branco. Isso também pode ser aplicado para a coluna. Por exemplo, aqui se eu colocar na C, ele vai colocar à minha esquerda uma nova coluna. Porém, como não é o que eu quero fazer neste exemplo, eu aperto Ctrl Z e deleto essa minha última formatação. Agora, digamos que eu quero escrever tabela aqui em cima. Em vez dela utilizar apenas essa célula A1, eu quero que ela utilize essas três. Então eu venho e seleciono esse meu intervalo, clico em mesclar e centralizar. Então eu transformei essas três células em apenas uma só. E se eu pegar e escrever aqui, tabela 1, a gente vê que a minha informação já está centralizada entre essas células. Se eu fizer uma formatação, por exemplo, ele vai atingir as três células que na verdade agora são uma só. E agora já tenho formatado aqui a minha tabela 1.
Agora, uma dica que eu vou dar para vocês é que você sempre utilize essa função que eu vou te ensinar agora, quando você estiver fazendo uma tabela de dados, ensina para o Excel e diz para ele, isso aqui é uma tabela. Você vem e seleciona o seu intervalo. No meu caso, como eu não quero selecionar aquela aba lá de cima que diz tabela 1, eu vou selecionar manualmente meu cabeçalho, aperto Ctrl, Shift e seta para baixo, seleciono toda a minha tabela e venho aqui em cima em formatar como tabela. Se você clica aqui, você vê diversas opções e estilos que o Excel já disponibiliza para você estilizar a sua tabela. No meu caso, eu vou colocar essa aqui. Então, essa opção aqui, minha tabela tem cabeçalhos, deve estar selecionada caso você queira utilizar o cabeçalho que você já tem na sua base de dados. No meu caso, ano, cor do carro e modelo. Como eu quero continuar com eles, eu venho e clico OK. Caso eu não quisesse, eu só ia desselecionar essa opção, mas não é o caso. Agora a gente pode ver que já está um pouco diferente a formatação da nossa tabela. No meu caso, ele já definiu qual que é a largura ideal das minhas células e a altura também das minhas linhas. Ele também adicionou esse estilo onde eu tenho de uma maneira alternada a cor cinza e a cor branco. Isso ajuda muito na questão de você facilitar a visualização dos seus dados. Agora, depois que você faz essa formatação, você tem algumas vantagens. Por exemplo, vocês estão vendo esse ícone novo aqui. O que ele faz? Caso você clique nele, ele vai te mostrar algumas opções do que você consegue filtrar nessa sua tabela. Ou seja, o que você consegue ocultar, caso você não queira ver, ou você quer fazer uma seleção específica, ver apenas carros, por exemplo, do ano 1992. Você clica aqui em selecionar tudo, clica no ano que você quer, dá OK, então ele vai filtrar os seus dados. Caso você queira limpar essa sua segmentação dos dados, você clica aqui novamente e limpar filtro de ano, ou seja, você tem os seus dados da maneira original. Você também pode pegar e organizar, por exemplo, do menor para o maior ou do maior para o menor. No meu caso, se eu colocar os carros mais antigos para os mais novos, eu vou ter essa formatação aqui. Também é possível fazer a organização na minha tabela por ordem alfabética. Se eu vier aqui na cor do carro e colocar a classificação de A até Z, ele vai deixar em ordem alfabética os dados dessa minha tabela, baseado na cor do carro. Lembrando que toda vez que você faz uma segmentação por uma coluna, você vai acabar perdendo ela. Qual que é uma outra grande vantagem aqui formatar como uma tabela essa minha base de dados? Bem, digamos que, no próximo exemplo, eu vou precisar criar uma aba chamada desconto. Para não ter que repetir todos esses passos que eu fiz até agora, por ter formatado como uma tabela, eu venho aqui, seleciono a minha célula e escrevo desconto, por exemplo. Ele já entende que esse meu desconto vai ser uma nova coluna para essa minha tabela. Porém, ele não puxa exatamente a formatação que tinha anteriormente. Por quê? Quando eu selecionei aqui no formatar como tabela, vejam que essa aqui é a opção que eu tinha selecionado. Essa cor laranja, ela não veio originalmente no Excel. E como que a gente pode alterar isso? Manter o nosso padrão. Novamente, você pode usar o pincel de formatação, tanto aqui quanto nas minhas linhas. Se eu quiser manter tudo isso dessa maneira, você pode vir aqui e seleciona. Caso você queira deixar ela com as bordas da maneira que a gente já tinha anteriormente, você pode novamente pegar, Ctrl T, vamos colocar todas as bordas e colocar uma borda espessa ao redor da minha tabela. Outra vantagem de ter formatado como uma tabela esses meus dados é que, caso eu vá adicionar aqui na minha extremidade inferior mais alguma informação, por exemplo, eu posso colocar um carro do modelo 2019, da cor azul, e um modelo aleatório. O que vai acontecer? Ele já vai puxar automaticamente essa minha formatação e o Excel vai entender que eu expandi a minha tabela. Por exemplo, se eu colocar mais alguma informação aleatória aqui, ele vai expandir e puxar essa cor em cinza.